Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui agora. Olá, queridos irmãos da Fonte Church de Indaiatuba. Como todos sabem, nós estamos em dias de isolamento social, a fim de evitar a proliferação desse vírus maldito, o Covid-19, o novo coronavírus. Diante disso, eu quero lhe fazer um grande e abençoado convite, para que você possa participar conosco das nossas programações online. Toda terça-feira, às 20 horas, você é nosso convidado para participar do nosso Tadel Online. Toda terça-feira, às 20 horas, você tem o nosso treinamento avançado de líderes, através da nossa página no Facebook ou então através do nosso canal no YouTube. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, você é nosso convidado a participar de uma de nossas células online. Todos os membros da Fonte Church de Indaiatuba estão participando de células online através de um aplicativo de videoconferência chamado Zoom. Você é nosso convidado para que você possa ser com certeza muito abençoado através de uma de nossas células. E obviamente, todos os domingos, às 19 horas em ponto, você é nosso convidado para que juntos tenhamos um tempo muito especial na presença de Deus através da transmissão do nosso culto online. Você acessa a nossa página no Facebook ou então ao nosso canal no YouTube e certamente Deus vai falar poderosamente no seu coração. Através desse vídeo eu quero passar para vocês algumas informações muito importantes a respeito da sua contribuição financeira. Você sabe que nós, como igreja Fonte Church de Indaiatuba, somos responsáveis e ajudamos inúmeros trabalhos e projetos, seja a nível local e até mesmo nacional, como Fonte Church. Por isso, o nosso trabalho e tudo aquilo que Deus tem feito através do nosso ministério não pode parar. São muitas vidas impactadas, são muitas vidas que dependem da sua contribuição financeira. Nós não apenas sustentamos a estrutura igreja local, bem como ajudamos e efetivamente atuamos na ajuda e no apoio de inúmeras pessoas que passam dificuldades financeiras em nosso meio. Por isso eu quero clamar a sua atenção para essas informações e quero também pedir a sua generosa contribuição através de dízimos, ofertas missionárias, primícias e ofertas específicas para o suprimento das necessidades de muitos irmãos que dependem dessa contribuição. Para isso, segue as informações da nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito bancário ou, na comodidade do seu lar, fazer uma transferência bancária para a nossa conta como Igreja Fonte de Vida. Essa é a nossa razão social. Banco Bradesco, agência 2698, a conta bancária, a conta corrente é número 15602, dígito 7. Se você precisar do nosso CNPJ, o nosso CNPJ é 01950-589-1000 ao contrário, 51. Sua contribuição, sua ajuda é fundamental para que nós possamos dar prosseguimento em tudo aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Deus te abençoe poderosamente, que você prospere no nome de Jesus, de acordo com a sua contribuição. Que Deus abra as janelas dos céus e derrame sobre a sua vida toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um Tadel Online. É uma bênção, uma alegria, um privilégio para nós ter a sua participação, ter a sua audiência, ter a sua presença aqui conosco, seja através do YouTube, seja através do Facebook. Você é muito bem-vindo, nós temos certeza que Deus vai falar algo poderoso ao seu coração. Nós, nesse mês de junho, estamos falando a respeito do tema relacionamentos. Semana passada nós tivemos uma entrevista aqui que foi especial, poderosa, tremenda. Nós entrevistamos o casal Jefferson e Dielis, são os supervisores da Rede Azul, e foi uma grande bênção. E nessa noite nós vamos ter mais uma entrevista e temos certeza que Deus vai fazer grandes coisas também através dessa entrevista. Esse mês de junho
nós temos nos dedicado a esse tema de relacionamento em função de que nós temos um dia específico nesse mês, que é o Dia dos Namorados. Então nós entendemos e achamos por bem tratar a respeito desse tema tão importante que é o convívio familiar, o relacionamento conjugal, o relacionamento entre namorados, entre noivos, ou seja, relacionamento de um modo mais amplo. Então eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através dessa transmissão também. Quero te dar uma dica, uma direção, um comando nesse momento, diante daquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através dessa entrevista. Então, é muito importante que você possa agora copiar o link dessa transmissão e colar esse link na sua rede de contatos, seja lá do WhatsApp, talvez, ou para as demais mídias que você tem, de modo que essas pessoas que você quer alcançar, elas possam se conectar, se ligar a nós nesse exato momento e receber essa mensagem da parte de Deus. Então faça isso agora, nos primeiros minutos dessa noite, dessa transmissão. Copie e cole esse link lá no seu WhatsApp, lá naquele grupo específico de pessoas que você deseja que sejam tocadas e abençoadas por Deus. Faça isso agora e se torne um propagador, um disseminador da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus, tenho certeza que Deus vai fazer e falar poderosamente os nossos corações nessa noite também, no nome de Jesus. Nós estamos nessa noite com um casal aqui precioso, nossos amados discípulos, o Davi e a Priscila. Eles são supervisores da Rede Verde, uma rede abençoada, poderosa em nosso meio. E eu estou aqui também com a minha amada esposa, a pastora Daiane, e juntos nós vamos conversar e vamos ter agora um tempo de poder entender melhor a respeito de relacionamento, na perspectiva do Senhor, diante daquilo que Deus fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará na sua vida também, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então sejam muito bem-vindos, Davi, Priscila, é uma honra recebê-los aqui e nós queremos aprender com vocês aquilo que vocês receberam da parte de Deus e pode agora transbordar, liberar, ministrar a vida desses amados que estão lá vendo atentamente essa transmissão. E eu quero começar com a Priscila. Ladies first, primeiramente as damas. Quero fazer uma pergunta importante diante da história de vocês, diante daquilo que vocês viveram. E eu sei, como discipulador e também como alguém que acompanha a vida de vocês, que vocês têm vivido coisas impressionantes e maravilhosas em Deus. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na verdade, vocês começaram um relacionamento muito novos, não é mesmo? Começaram bem novinhos. A Priscila foi a primeira namorada do Davi, o Davi foi o primeiro namorado da Priscila. O Davi tinha, que idade tinha? 16 para 17 anos, quando começou a namorar com a Priscila, que tinha apenas 14 anos. Uau! Alguém está lá pensando assim, né? Puxa vida, parece a história do meu avô, da minha avó. Mas não, essa foi a história do Davi e da Priscila. Se conheceram, se apaixonaram e começaram um relacionamento bem novos. E com certeza precisou da aprovação e da bênção dos pais. E aí entra alguns detalhes muito importantes desse relacionamento, não é mesmo, Davi, não é mesmo, Priscila? E nós queremos saber a respeito disso. Mas tem um tema que eu acho muito interessante a gente poder falar. E a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, ela fala a respeito do jugo desigual. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, fala que nós não devemos entrar ou viver em jugo desigual. Não pode haver um jugo desigual na comparação entre o crente e o incrédulo, entre aquele que vive a justiça de Deus e aquele que vive na impiedade, aquele que vive na prática do pecado. Ali a própria palavra fala que não há harmonia entre trevas e luz. E basicamente nós podemos resumir esse versículo dizendo que o Senhor nos orienta, nos direciona, de que não pode haver essa unidade entre luz e trevas, entre incrédulo e crente. Pois bem, de modo amplo, nós costumamos sempre trabalhar esse princípio a respeito do jugo desigual, e é importante também explicar, nessa pergunta que eu estou fazendo para a Priscila, de que esse jugo desigual nada mais é, o jugo na verdade é aquela canga que é colocada sobre o pescoço do boi. Então, para que você possa fazer um par de bois andar,
você coloca então um elo entre esses dois bois. Você coloca então essa canga. Essa canga, o nome dela é jugo. E a explicação é muito simples. Se você coloca esse jugo entre dois bois que não são iguais, e quando eu falo iguais no sentido de tamanho, de proporção, isso vai fazer com que eles, ao longo da caminhada, conforme eles vão caminhando, eles vão se machucando. É muito simples de entender isso. Imagine um boi alto, forte, né, grande, e um boizinho mais raquítico, mirrado, e agora alguém dá o comando para que eles possam andar. O que vai acontecer? Conforme eles vão andando, aquela canga, aquele jugo, começa a feri-los. Dependendo do tanto que eles andam, eles começam a se machucar muito, sai sangue até desses animais. E daí vem o princípio bíblico, de que, em resumo, andar em jugo desigual é sinônimo de sofrimento. Quero entender um pouco mais a respeito disso, Priscila. Vocês, segundo o que vocês me comentaram, vocês levaram ao todo 14 anos dentro desse contexto. Claro que tem uma história, você vai nos mencionar agora, mas foram 14 anos nessa convivência dentro de um contexto de um jugo desigual. Queria que você pudesse falar para a gente, Priscila, o quão importante, o quão verdadeiro é esse princípio. E que você pudesse, dentro disso, contar um pouco dessa história, da trajetória de vocês. Amém? Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, contando um pouquinho da nossa história, um pouquinho do que nós passamos, né? Glória a Deus, é uma história de superação, mas houve momentos de muita dor, de muito choro, como o pastor acabou de descrever, né? Eu e o Davi nos conhecemos muito novos, e quando eu conheci o Davi, eu já congregava. Eu frequentava uma denominação ministério, e dentro desse ministério eu cantava no coral, eu participava de alguns eventos da igreja, ativa na igreja, e quando eu comecei a namorar, eu dizia uma frase para todas as minhas amigas da igreja: não, Davi é uma bênção, só falta ser crente. E eu me enganei por um bom tempo com essa frase, porque o Davi, sim, sempre foi uma bênção. Eu não tenho o que dizer nada ao contrário disso. O nosso casamento está embasado debaixo de muito amor, né? Mas talvez por falta de sabedoria, né, eu levei adiante muito a sério esse relacionamento sem nós vivermos a mesma fé. E com isso, tudo que eu tinha dentro da igreja, eu fui abandonando. O Davi, ou tudo que envolvia o Davi, era muito mais forte do que aquilo que eu queria viver e ser em Deus. E com isso, vieram muitas lágrimas, porque não é fácil renunciar àquilo que você gosta e crer tanto por amor ou paixão. Não é fácil. À medida que você vai amadurecendo, você vai vendo o quanto é sofrido andar sozinha, porque é esse o sentimento. Então, nós casamos, né? Com 19 anos eu casei. Comecei a namorar com 14, como o pastor disse. Com 19 anos nós casamos. Na igreja que eu congregava, debaixo de bênção de pastor, tivemos uma reunião com o pastor, nós casamos. O Davi sempre cedeu, nunca me proibiu de ir à igreja. Ele sempre cedeu à minha fé, mas ele não tinha a mesma fé. Então, a gente não conversava a mesma língua dentro de casa. E isso não era muito legal, muito positivo para mim. Então, no começo do nosso casamento, com 1 ano exatamente de casados, eu estava pensando no divórcio. Aquele amor já tinha esgotado, já estava longe e afastada dos caminhos que eu queria seguir, e eu culpava ele por isso, e eu culpava também o descaso dele com essa situação, a falta de sensibilidade dele. Então ficava aquela cobrança em cima dele, e ele simplesmente era um jovem de 21 anos, né?
que queria jogar bola, que queria fazer capoeira. Então, eu ficava em casa chorando, enquanto ele jogava bola, fazia capoeira, e por assim foi. Até que eu cheguei para ele e falei, eu quero ser mãe, eu preciso suprir a necessidade, a ausência que eu sentia daquilo que eu vivi tão forte com Deus. E daí nós passamos por alguns processos, e esses processos foram debaixo de muita lágrima. Mas eu nunca fui uma mulher murmuradora. Eu sempre acreditei que o Davi só faltava ser crente, que ele ia ser crente, né? Então eu não reclamava para ele, e para ele estava bom. Então eu me sentia muito sozinha. Não foi um tempo muito bom, não foi um tempo nada bom, o começo do nosso relacionamento. Foi debaixo de lágrimas sozinha, né? Porque eu não podia reclamar de jeito nenhum para o meu pai e de jeito nenhum para minha mãe. E é isso. O jugo desigual ele gerou em mim sentimentos de solidão e me distanciou totalmente de Deus, a ponto de eu cometer práticas que eu não fazia. Eu comecei a beber em eventos sociais, na faculdade. Comecei a sair com uma turminha que eu não andava e arrastei essa vida social. Nós ficamos até por um tempo como que fala? Famosinhos, eu e o Davi, né? Os queridos das baladas, dos churrascos. E isso foi me tirando totalmente da presença de Deus, totalmente, a ponto de eu ficar cega e não ansiar mais estar, e aquilo não sentir mais tanta falta, né? Mas o vazio sempre existia dentro do coração, assim, de tristeza de alma. Quando tudo acabava, o que você sente? Muita dor, uma tristeza de alma que nada supre. E isso não era muito bom, não foi positivo, até que um dia o Senhor me atraiu novamente. E foi restaurador para mim, para minha família, né? Porque quando eu voltei, todos vieram. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que teve misericórdia da minha vida. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Acho que essa palavra lá é importante, Priscila, porque muitas pessoas talvez estejam ouvindo essa mensagem, essa palavra que você acabou de dar, e elas convivem com um desejo grande de casar, um desejo grande de constituir uma família. Talvez existam muitas mulheres que nesse momento têm um sonho no coração de constituir uma família, estão ouvindo atentamente essa palavra e têm esse forte desejo de ser esposa, de ser mãe, de constituir uma família. Porém, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Ela coloca os princípios que tornam um casamento, uma família bem-sucedido, feliz. E esse é um dos princípios essenciais, fundamentais. Então é muito importante que a gente afirme isso, para que todos aqueles que estão nos ouvindo entendam que todo princípio bíblico que a gente quebra, ele traz consequências. E essas consequências, no mínimo, trazem dor e sofrimento, quando não muitas outras coisas mais. E a gente precisa sempre andar em harmonia, pelo amor que nós temos ao Senhor, andar em harmonia com aquilo que Ele fala por meio da sua palavra, em todas as áreas da nossa vida, quanto mais nessa área que é tão importante, que é tão assim essencial na nossa caminhada. Afinal de contas, o casamento ele é algo duradouro, ele é algo permanente, ele é algo que ele não é uma realidade como que se troca de camisa, como se troca de carro, como a gente troca de emprego muitas vezes. Ele é uma realidade, biblicamente falando, que apenas a morte nos separa. Esse é o princípio bíblico, é o princípio que Jesus nos fala quando Ele fala a respeito de casamento, né? Que aquilo que Deus une, ninguém deve separar, porque o princípio é que até a morte nos separe. Pois bem, você citou e mencionou a respeito desse momento de desvio, de inclinação para algumas realidades que o mundo proporciona, atrai, mas em algum momento você disse que, até mesmo pela sua oração, pela sua vontade, desejo, ministração, chegou um momento específico que o Davi
se rendeu a Cristo, conheceu a Jesus. E nós queremos saber um pouquinho a respeito disso, Davi. Queremos saber como que funcionou, como que aconteceu essa realidade. E claro que ela teve a ver com o relacionamento de vocês. Possivelmente você não chegaria à fé em Cristo, não conheceria Jesus se não fosse por meio da maneira como isso tudo aconteceu. E hoje você é um homem de Deus, você é um pai segundo o coração de Deus, um esposo segundo o coração de Deus, mas obviamente nem sempre foi assim. Queria que você contasse para nós o que Jesus fez de transformação no seu casamento, no seu relacionamento e dentro do contexto da sua família. Qual é a importância, a relevância e a diferença que Jesus faz quando ele passa a ser Senhor da nossa vida. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, Davi? Amém. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, pastor, pastora. Muito obrigado. Estou muito feliz por estar aqui, podendo estar pertinho de vocês também, podendo estar falando com a igreja, falando com amigos, irmãos. Agradeço a Deus por tudo isso. Foi assim, um processo, eu vejo como uma perca de tempo da minha vida. Todo esse tempo que eu fiquei sem Cristo, sem conhecer a Cristo, né? E isso para mim, às vezes, lá no começo da minha conversão, ele vinha no meu pensamento como, poxa, por que eu não vivi isso antes? Por que eu não conheci Cristo antes? Por que eu demorei tanto? E ao mesmo tempo o Espírito Santo confortava o meu coração, porque ele falava que é tudo no tempo dele. E eu acabei muitas vezes, no meu tempo de mundo aí, né, vamos se dizer, como a Pri falou, levando ela a participar das coisas que eu fazia. Porque quando eu casei, o meu pensamento era o quê? Eu casei, beleza, eu tenho a minha esposa, eu chego em casa, está tudo prontinho, tudo arrumadinho, mas eu vou viver a minha vida que eu vivia. Eu vou jogar meu futebol, eu vou para a minha academia, eu vou continuar vivendo a minha vida. E isso nada vai me impedir. E com isso eu acabei deixando muitas vezes ela em casa sozinha para fazer as minhas coisas, as minhas particularidades. E com isso foi minando o coração dela e foi desgastando o nosso casamento. Até que, através de muita oração, através de tudo aquilo que ela falava para mim, até com o tempo que ela voltou a Cristo, que ela voltou aos caminhos do Senhor, que Deus estava falando muito com ela, que ela estava sentindo muito a presença do Senhor, e isso foi numa célula. E nessa célula ela sentiu muito a presença do Senhor, e ela chegou em casa tremenda, assim, bem impactada com tudo que ela viveu. E eu já começando, ela conversava comigo toda noite, a gente, por mais que eu não ia, não frequentava, não era evangélico, eu ouvia ainda o que ela falava, eu entendia, eu ouvia louvor, mas ainda não tinha entrado no meu coração. E aí ela chegou um dia para mim, lá numa quarta-feira, ela chegou à noite chorando, impactada com o que Deus tinha feito na vida dela, o que Deus tinha falado para ela, que Deus estaria restaurando o nosso casamento. Para mim, meu casamento estava perfeito, mas para ela, não. E realmente, eu estava cego. Para mim, eu sempre imaginava assim, poxa, depois que eu me converti, eu pensava assim, que testemunho que eu vou dar? Eu nunca fumei, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de ruim assim. Qual é o meu testemunho? E com o tempo da minha conversão, a hora que eu permiti Jesus entrar na minha vida, aí eu entendi que eu tinha muito testemunho para dar, como família, como pai, por tudo aquilo que eu aprendi do Senhor, por tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, por tudo aquilo que Deus nos ensina. A hora que a gente coloca o Senhor no centro de tudo, a gente abre os olhos e a gente passa a viver e entender aquilo que Deus quer para a minha vida, para a vida da minha esposa. E isso foi muito bom. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu agradeço a ela por esses 14 anos de oração, por perseverar, por ser essa guerreira que sempre orou por mim. E hoje eu estou aqui sedento, a fim de fazer a obra do Senhor, levar o nome do Senhor aonde quer que seja. E isso envolveu toda a família, né, pastor? Aí vem a vida do Rafael, que logo que eu me converti, aí o Rafael já estava maiorzinho, aí depois veio o Miguel. E o Miguelzinho também, eu já estava naquele processo de aprender mais do Senhor, de entender mais o Senhor. Aí eu comecei a entender o que ela passou todo esse tempo sozinha.
E aí Deus veio fazendo essa maravilha no meu casamento, na minha vida. E aí foi só ir para o abraço e comemorar aquilo que Deus estava fazendo no meu casamento. Porque, para mim, aquilo ali já estava sendo muito bom. E aí, com o decorrer do tempo, com tudo isso que nós estamos vivendo em Cristo, aí eu vi que Deus ele sempre vai fazendo mais, Ele vai sempre nos ensinando mais. Me deu muita maturidade. O Senhor me trouxe muita maturidade. Eu vejo assim um casamento hoje, a importância de um casamento hoje é a maturidade do casal, a maturidade da esposa, do marido. E isso nós temos e aprendemos na hora que o Senhor entra na nossa casa. A hora que Deus ele vem, né, com força e nos ensina, e você também se rende a Ele, você se rende a buscar Ele na palavra, a entender, a estar no foco que é o Senhor, né? E com tudo isso a gente vai aprendendo muita coisa com o Senhor, muita coisa. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão casados há 15 anos? 15 anos. 15 anos casados, eles têm 3 filhos. Eles acabaram de citar o Rafael e o Miguel, mas eles também têm o Gabriel. São lindas crianças, abençoados meninos. 3 meninos, 3 homens. Que coisa maravilhosa. Mas você citou, Priscila, que vocês tiveram uma dificuldade no começo em relação a isso, em relação à gravidez, em relação a engravidar. Acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito disso, porque muitos casais que estão agora nos acompanhando pode também ter o mesmo desafio que vocês já tiveram e vivenciaram e superaram esse desafio no passado, e talvez alguém que nos escute agora tem um sonho de ser mãe, um sonho de ser pai, um sonho de ter filhos. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia fala que as crianças são bênçãos, esses nossos filhos são bênçãos de Deus para nós. A gente quer saber um pouquinho como é que foi isso. Como é que foi esse processo de desejar ser mãe, ser pai, de desejar ter filhos e, infelizmente, no primeiro momento, pelo menos, depois de muitas tentativas, não deu certo, não conseguiu. E como que Deus reverteu, como foi esse processo? Você pode contar um pouquinho para a gente a respeito disso, Priscila? Gosto de falar sobre isso, porque são os meus 3 maiores milagres até então, né? Rafael, Gabriel e Miguel, eles são milagres do Senhor na minha vida. E eu glorifico todos os dias pela vida dos 3 anjos que o Senhor me deu. Bem novinha ainda, eu tentei engravidar, eu e o Davi, até mesmo por conta dessa ausência que eu sentia, dessa solidão que eu sentia. Eu queria muito ser mãe, eu queria ter algo para ocupar esse vazio, esse espaço. Então, com 21 anos, eu comecei nesse processo de quero engravidar e eu quero para hoje, eu quero engravidar. E, para minha frustração, eu não conseguia engravidar. Então, passou 1 ano, passou 2, né, e eu não engravidava. Até que a essência da fé eu nunca perdi. Então, eu sempre tive o hábito de orar e de perguntar para Deus tudo o que eu queria, assim, de resposta. E teve um ano novo, uma virada de ano, antes dos fogos, eu fui para o quarto, enquanto todo mundo celebrava, e eu falei: Senhor, tem algo de errado. Me mostra e me prepara se for para mim adotar um filho. Que eu queria ser mãe, né? Eu queria ser mãe de qualquer jeito. Então, prepara o meu espírito, me prepara, se eu não puder engravidar, para que eu adote um filho. E voltei para a celebração das festas do fim de ano, né? Do Réveillon. E o Senhor respondeu no dia seguinte. O Davi voltou a trabalhar e o Senhor respondeu para ele. O Senhor usou um motorista que foi descarregar o caminhão onde ele trabalhava, e esse motorista disse praticamente toda a nossa história, né? E essas tentativas. Ele disse que no tempo de Deus, o tempo de Deus não era como o tempo dos homens, e que no tempo de Deus eu teria 2 meninos. E essa foi a palavra que ele entregou para o Davi. E eu acreditei plenamente nessa palavra, porque eu tinha perguntado um dia antes para o Senhor. Com certeza o Senhor respondeu a minha oração, né?
E eu descansei, a partir daí eu descansei no Senhor. Eu falei, então o tempo é dele, então eu vou adotar um cachorro. Nós adotamos um cachorro para suprir a minha carência, né? Na verdade, a minha ausência de Deus na minha vida, das coisas do Senhor, né? E eu peguei um cachorro grande ainda, porque fazia muita companhia, era um labrador. E nós ficamos ainda por dois anos e meio nesse processo de não engravidar. Eu não tomava medicação nenhuma, nunca tomei anticoncepcional. Nem eu, e o Davi também nunca se preveniu, desde o casamento. Então, eu não engravidava de jeito nenhum. Até que um dia nós fomos fazer uma viagem, nós fomos numa lua de mel para São Luís do Maranhão. São Luís. E depois nós fomos visitar os Lençóis Maranhenses e lá, no retorno dessa viagem, eu descobri que já estava grávida. Estava grávida do nosso primogênito, Rafael. E foi uma grande alegria para mim, para a família, né? Esse tempo foi um tempo de vitória do Senhor na minha vida, porque eu já estava me sentindo envergonhada de não engravidar, sabe? Minhas amigas engravidando e eu não, enfim. Mas eu acreditei firmemente no que o Senhor tinha me falado e quando a gente coloca a fé, é só aguardar o tempo do Senhor mesmo, né? E eu declarei a fé no Senhor, eu falei para o Davi até que algumas pessoas davam fórmulas, receitas para a gente engravidar, e eu falei, não, Deus já me disse que eu vou engravidar, e se Deus falou, eu posso descansar. E, de fato, eu não tomei nenhuma medicação, não fiz mais tratamento, inseminação, não fiz nenhum tratamento, esperei o tempo de Deus. E foi perfeito como a vontade dele, né? A gravidez foi perfeita, e o Rafael está aí, um grande homem, um grande menino. E eu acredito que a receita de tudo e a fórmula de tudo é a fé no Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E Deus foi além, não é mesmo, Priscila? Foi. Porque se foi dito que iam ter 2, hoje já são 3. Então, nosso Deus é aquele que faz infinitamente mais daquilo que a gente pede, daquilo que a gente pensa. Quer falar algo? Sim? Que bênção. Eu fico feliz, né, de poder ouvir vocês. E enquanto a gente estava antes conversando, antes de começar a gravação, e eu queria pedir para que o Davi pudesse falar um pouquinho do começo do namoro deles, porque é muito interessante, pessoal. O Davi disse que ele tinha um sogro bem rígido, né? O pai da Priscila era um senhor que tomava minha casa, minhas regras, né? Praticamente isso. E eu quero lembrar de que nesse pacote de relacionamento a família vem junto, né? A do Wesley vem, a minha vem junto para ele, e aí também não é diferente. Então, as nossas famílias, naturalmente, da onde nós viemos, né, temos educação diferente, regras diferentes, mas o pai da Pri era nervoso, pelo jeito. Conta um pouquinho, Davi, o que aconteceu na época de namoro, algumas regras que veio no pacote. Não, verdade. A gente fala lá em casa, fala entre a família, né, que nós fizemos o RR, Romance Rosival, que aqui na igreja seria o Romance Real, né? Mas nós fizemos o Romance Rosival. Eu lembro uma época assim que eu nunca esqueço. Ele era bem rígido mesmo. Na verdade, assim, né? Eu comecei a namorar a Pri tinha 14 anos. E eu 16 para 17. Um rapaz não estudava, só queria jogar bola, meu sonho era ser jogador. E então, assim, eu fico imaginando um pai recebendo, assim, né, para namorar sua filha. O que você faz? Eu só jogo futebol, mas não ganho nada por isso. Então, assim, uma vez eu cheguei para namorar com ela, eu morava longe, eu morava uns 4, 5 quilômetros da casa dela, que é onde eu moro hoje, e eu ia namorar de bicicletinha, né? Já ia de bicicletinha namorar, ele até me zoava, falava que a minha bicicletinha era de roda de liga leve e tal. Mas aí a hora que eu cheguei para namorar com ela, eu só podia namorar até as 10, não podia passar desse horário, não podia. Passava das 10h01, a luz da garagem já começava a acender e apagar, tempo de ir embora.
Era o sinal para ir embora. E eu lembro que eu saí, eu morava perto da Sol aqui, quem conhece, e ia até a minha casa de bicicletinha, onde eu moro hoje, a casa da Pri, né? E aí eu cheguei no portão, de bermuda, suado, cansado, era umas 7h30 da noite. A hora que eu vou entrar, ele fala, não, de bermuda você não vai namorar com a minha filha aqui, não. Eu abaixei a cabeça, peguei minha bicicletinha, voltei lá em casa, coloquei a calça, voltei para namorar com ela, cheguei 15 para as 10. 10 horas eu fui embora. E assim, a gente tem muita história para contar do Rosival, de ensinamento. Eu vejo tudo como um ensinamento dele para a minha vida. Em nenhum momento eu contestei, em nenhum momento eu confrontei ele. Eu costumo, assim, eu sei que eu tive o meu pai, ele faleceu, eu era muito novinho. Eu sei que meu pai ia me ensinar muitas coisas, meu pai de sangue. Mas hoje tudo que eu sei, tudo que eu aprendi é graças ao Rosival. Graças ao ensinamento dele comigo. E a gente sempre saía, a gente às vezes teve uma vez que a gente queria sair numa balada à noite e até ter uma apresentação de capoeira, só que começava meia-noite. E aí eu fui pedir para ele, ele falou, só que meia-noite tem que estar em casa. Eu falei, não dá, só tem que voltar meia-noite aqui, o evento começa meia-noite. Aí ele falou, então leva o irmão dela, que é o Éder. Chamamos o Éder e fomos. E assim, só que aí ele deixou eu ficar até 1h da manhã. E foi regradinho, né? Eu sempre, na verdade, eu ficava mais preocupado do que a Pri, na verdade. Como genro, eu ficava, não, amor, já vai dar 1h, vamos embora, que seu pai, eu não quero arrumar confusão com ele, não. E isso eu fui aprendendo com ele muitas coisas, né? Até o tempo que eu passei, ele ficou, quando eu conheci a Pri, até me ter intimidade com o Rosival, de poder conversar com ele, foi 3 anos. Eu frequentando a casa dele, mas ele nem falava comigo. Mas depois eu fui conquistando o coração dele, e aí nós viramos assim, pai e filho, viramos amigos inseparáveis, porque aonde ele ia viajar, ele queria me levar, ele sempre chamava eu e a Pri, e eu, assim, até hoje, eu tenho prazer, a vontade de sempre estar com a família, sempre estava na casa dele, sempre estar lá na casa dele, né, com ele, brincando, jogamos bola muito tempo juntos, e eu conquistei ele através do futebol. Eu lembro, assim, rapidinho, que, para mim, conquistar ele, eu levei ele a jogar bola num campeonato que nós fomos, ele foi participar com a gente, e eu chegava na cara do gol para fazer o gol, assim, eu não fazia, eu tocava para ele e falava, faz aí, sogrão. E aí ele ia fazendo os gols, e aí começou a ficar feliz comigo, aí ali foi o start. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Mas o que eu queria falar, assim, para a gente de ensinamento, é o respeito que a gente tem que ter. E também, assim, eu fico imaginando a Pri como filha. Entender o quanto o namorado dela respeitava o pai dela. O quanto ele respeita, né? O quanto o teu namorado respeita o teu pai. O quanto há esse respeito entre vocês. Porque se eu não respeitasse ele do jeito que eu tinha, que o meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, eu podia tratar ela mal também. Então a gente tem que ter um pouco desse feeling de observação. Como é o teu namorado hoje? Como é a tua namorada? Ela respeita a tua mãe, ela respeita teu pai. Vocês são respeitados um com o outro, né? E isso eu aprendi muito, porque eu e a Pri, desde quando nós namoramos até o casamento, nunca houve desrespeito, nunca houve uma palavra torpe um com o outro, nunca houve um palavrão dentro de casa. Então, assim, tudo aquilo que Deus vem colocando em nosso coração, a gente, volta a falar, a gente acha que a gente não tem o que aprender, mas a gente tem muito o que aprender ainda, porque eu ainda sou muito falho, eu falho muito, mas agora com Deus ao meu lado, com Jesus no centro da minha casa, com a minha leitura diária da Bíblia, aprendendo, tudo está ali, gente, tudo está na Bíblia, tudo que você quer aprender, Efésios ali, pega Efésios, lê ele todinho, você já vai aprender muita coisa e você vai trazer isso para a tua vida, e o teu casamento, a tua casa, a tua família, os teus filhos vão sentir, vai ser um reflexo daquilo que você está vivendo, vai passar para os teus filhos, vai passar para a tua esposa, você chegar em casa e a tua esposa te receber feliz pela mudança que você teve, por aquilo que você está vivendo hoje, a tua esposa chegar e você está feliz de estar com ela, feliz de ficar em casa com os filhos, isso tudo é Deus, é Jesus na nossa vida.
Amém? Glória a Deus, que tremendo. Sempre aprendendo mais e mais com o Senhor. Você acabou de falar sobre isso, Davi. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho com a gente como que foi esse processo de... Você vivenciou uma conversão dentro do casamento. Obviamente existe uma realidade antes de Cristo nesse relacionamento, nessa família, e outra depois de Cristo, depois que você conheceu Jesus de fato. E houve uma crescente, os princípios, os valores de Deus, eles começaram a ser ministrados no seu coração. E obviamente isso causou mudança, transformação. Isso gerou a necessidade de um alinhamento familiar, um alinhamento de propósitos, alinhamento em todas as áreas da vida. Isso envolve, com certeza, envolveu a realidade das finanças, a realidade da organização dentro da casa, a realidade da educação dos filhos, a realidade da vida conjugal. Você disse que você se comportava no primeiro momento ainda com uma mentalidade, com uma maneira de viver a vida como solteiro em alguns aspectos. E, obviamente, a sua conversão a Cristo trouxe esses valores de Deus, essa palavra de Deus. Como foi isso na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento com a Priscila? Amém. Essa é uma pergunta que eu queria mesmo trazer para nós homens, né? Como mudança. Primeira questão de tudo é a mudança, né? É você aceitar a mudar o teu jeito. Quando a gente fala em mudança, eu aprendi isso com o meu pastor, quando ele fala que tudo é tudo, tudo significa tudo. Então a mudança é você mudar. Não tem como você fazer uma mudança de uma casa para outra e você levar metade da mudança e deixar metade lá e ficar frequentando as duas casas. Você não vai conseguir, ou você muda ou você não muda. Para você mudar também, você vai se adequar e se adaptar naquele novo lugar que você está indo. Quando o pastor e a pastora veio de Curitiba, trouxeram seus móveis, então vocês tiveram que adaptar os móveis em cada lugar, colocar tudo no jeito. Teve coisas que vocês precisaram desfazer, jogar fora. Nós precisamos, na nossa mudança, tirar algumas coisas da nossa vida, tirar algumas coisas que não cabem mais. E por um outro lado, tem coisas ainda que há espaços ainda na casa para você estar completando. E esse espaço, quem te traz e completa é Jesus. Ele completa você, a tua casa, a tua família por completo. Então não tem como você fazer uma mudança, uma transformação de vida pela metade. Ou você coloca no teu coração e clama e pede ao Senhor, porque nós precisamos orar a Deus, pedir a Deus mudança, pedir a Deus que perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. Eu sou pecador, eu falho, eu erro muito, e eu oro sempre a Deus para que mude isso, né? E a gente também aprender a viver mais em paz, viver mais em harmonia. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos traz isso, ele nos traz paz, nos traz conforto. E eu aprendi muito lá em Provérbios 16, 23, fala do homem sábio que pensa antes de falar. Então eu aprendi muito isso, pensar antes de qualquer resposta para minha esposa, se a gente está numa conversa mais quente ou se a gente está numa conversa normal, mas a gente precisa pensar antes de falar, antes de agir. Então é a gente colocar no nosso coração essa mudança, essa transformação. Ela precisa vir por completo. No nosso casamento, pastor, a Pri cuidava da área financeira da minha casa. A Pri administrava a minha casa. Eu pegava meu salário, meu dinheiro, dava na mão dela e quando eu queria sair, fazer alguma coisa, eu pedia para ela. E num Tadel, aqui na igreja, eu fui ministrado pelo Senhor sobre isso. E Deus ministrou meu coração, que essa administração quem deveria fazer era eu. Eu sou o homem da casa. Eu não sou mais do que ela, não que ela estava fazendo errado, mas eu, por ser homem, por ser o sacerdote, eu precisava ter isso nas minhas mãos, como homem, por questão até mesmo de honra masculina. E eu não tinha, para mim eu ia deixando por ela, nem até para tirar carta eu não me ligava muito. Então, assim, quando nesse Tadel, Deus falou poderosamente comigo sobre isso, sobre as finanças da minha casa, sobre eu trazer essa responsabilidade para mim, isso tirou um peso dela, porque ficava tudo sobre ela, e eu pude ajudar ela nesse sentido, e para mim foi um crescimento muito bom. Eu aprendi muito com isso, eu aprendi a lidar com banco, porque eu não sabia nem lidar com banco, eu aprendi tudo isso, estou aprendendo muito ainda. Então, assim, é muito importante você trazer isso para você como homem.
você trazer essa responsabilidade, você puxar isso para você. Porque eu até lembro, uma vez nós fizemos aqui um encontro de casais, e eu estava vendendo esses ingressos, e eu cheguei a alguns homens, alguns amigos, oferecendo esse convite, e eles falavam para mim assim, pera, eu vou ver com a minha esposa se ela quer ir. Meu, aquilo ali, para mim, como eu já estava aprendendo do Senhor, nós como homem, jamais a minha esposa vai recusar um jantar. Então eu tenho que fazer essa atitude, isso tem que sair de mim. Eu tenho que fazer essa surpresa para ela, eu preciso impressionar ela. Então isso faz com que o nosso casamento ele aumente o gás. Então a gente, vou dar um presentinho para ela, um mimo, eu não preciso falar para ela, amor, vou te dar um presente. Não, isso aí tem que vir do homem, isso tem que partir da gente. E por eu ter os 3 filhos em casa, eles veem e reparam nisso. O Rafael, como ele é o mais velho, ele já chega do lado quando a mãe recebe alguma coisa e fica olhando, já quer ver o presente, ele dá risada para mim assim, né? Tipo, o pai está semeando. Né? Então, isso é muito importante. Isso, no relacionamento, ele é muito importante até para o ego masculino. Né? Porque nós precisamos aprender que o homem, o cabeça, né? Somos nós. A Bíblia já nos fala isso, né? Então nós precisamos, eu não tirei ela da casa dela, dos pais dela, para fazê-la sofrer. Eu tirei ela para fazer ela viver uma vida comigo, de amor, de carinho, e é isso que eu quero viver com ela todos os dias, é isso que eu peço a Deus todos os dias. Então, assim, esse processo meu de conversão, o que me fez aprender muito é tudo isso. Uma coisa que eu também aprendi muito importante do Senhor é que a minha esposa, eu amo os meus filhos de paixão, o Rafael, o Miguel, o Gabriel, amo muito, mas o meu maior amor, aquele afeto que eu tenho que dar todos os dias é para minha esposa. O carinho que eu tenho que levar para casa é para minha esposa. Porque a partir do momento que eu estiver fazendo isso com ela, vai estar refletindo neles. Eles vão ver o jeito que eu estou tratando a minha esposa. Porque quem vai ficar comigo até que a morte nos separe é a minha esposa. Os meus filhos, eles vão casar, vão ter as famílias deles, vão vir nos visitar, mas assim eles vão ter que fazer com a família deles, com a esposa deles, saber cuidar, saber dar carinho, né? Então, assim, eu queria deixar isso para nós como aprendizado, porque eu ainda aprendo muito do Senhor, eu ainda aprendo muita coisa através do Espírito Santo, e isso eu quero viver cada dia mais. Nós, como homens, nós somos muito orgulhosos. O homem ele tem um orgulho mesmo, masculino. Então, nós precisamos quebrar um pouco isso. Nós precisamos ter aquele momento de parar e pensar. O pensamento na hora da decisão é como se fosse você está vindo numa rodovia e tem 2 entradas. Uma entradinha está a seta lá. Ficar nervoso, irar contra a esposa, brigar com a esposa. O outro lado está, fique em paz, entenda o que ela falou, vocês são uma família. A gente vai escolher o caminho que nós vamos entrar. Então, o Senhor, ele abre os nossos olhos para tudo isso. Então, quando a gente tiver um confronto, ou quando tiver uma conversa, é a gente pensar nisso, refletir naquilo que eu tenho para viver com a minha esposa ainda. Eu tenho muita coisa para viver com a Pri, tanto em Cristo como família. Então, assim, a conversão, para a minha vida, mudou muito. Me transformou, assim, radicalmente, e eu aceitei essa mudança. E eu ainda luto por muitas mudanças na minha vida. Eu ainda luto por muitas mudanças em toda a área da minha vida. Glória a Deus, que tremendo. Precioso testemunho, glória a Deus. Priscila, vocês têm 3 filhos e têm 3 homens. Eu fico tentando imaginar essa dinâmica. Você convive com 4 homens. Seus 3 filhos e o Davi. É muita testosterona num ambiente só, não é mesmo? Sim, sim. Toda hora você tem que estar lá avisando, levanta essa tampa da privada, tira essa toalha da cama, e assim vai, não é mesmo? Sim, por aí. Queria que você falasse pra gente, como uma mãe, como uma mulher de Deus, como que é nessa geração, criar 3 homens e fazê-los como uma seta que vai ser apontada do propósito de Deus, que vai muito mais longe de onde vocês vão. Como direcionar, como ser uma mãe segundo o coração. Possivelmente muitas mães estão ali do outro lado e elas querem muito saber a respeito daquilo que Deus tem trabalhado no seu coração, tem ministrado no seu coração em relação aos seus filhos. Você convive com eles ali diariamente, semeia, ministra na vida deles.
vive os desafios de cada um, uma faixa etária, né? Temos o Rafael aí com um adolescente, um pré-adolescente, temos o Miguel aí já ainda na infância, mas crescendo um pouquinho mais, aí se desenvolvendo, né? Cheio das espertezas. Temos o Gabriel, uma mentalidade um pouco mais infantil ainda. Então, cada um tem uma realidade, não é mesmo? Cada um, apesar do mesmo contexto, a mesma educação, cada um é de um jeitinho. Como que você lida com essa dimensão das diferenças entre eles e de ser uma mãe que quer imprimir os valores e as verdades de Deus na vida dos seus filhos? Como é que é isso para você, Priscila? Amém. Amém. Eu tenho pedido muita sabedoria para o Senhor, para cuidar, porque não é fácil e é um grande desafio. Eu acho que para toda mãe educar um filho agora com as propostas que o mundo tem nos dias de hoje é muito desafiador, né? E principalmente o Rafa nessa fase de pré-adolescência, né? Então, os meus joelhos têm dobrado ainda mais o meu tempo de oração por conta dessa fase nova, dessa fase impulsiva, né? E às vezes até estava comentando com a pastora esses dias, né? Que a impressão que a gente tem é que tá vazando pelas mãos e você pede socorro, Espírito Santo me ajuda, Senhor me ajuda. E o Senhor é socorro bem presente, o Senhor sempre nos responde, né? Ele nos ensina. Louvado seja o Espírito Santo que nos ensina a cuidar dos nossos filhos, né? Esses dias eu tinha pedido uma direção referente à minha casa, nesse novo tempo, nesse tempo de aulas online. Eu me dividi em 3 professoras, professora do 7º ano, professora do 2º ano, professora do prézinho, enfim, essa arte de ser mãe, né? Mas o Senhor, ele tem nos dado muita sabedoria e muita graça. E nesse tempo o Senhor tem dado estratégias de tempos de devocionais, tem colocado livros para ministrar o coração deles. Então eu tenho feito um tempo de devocional em família com eles. E sempre antes do deitar, antes de dormirmos, porque cada um faz a sua oração, cada um conta como foi seu dia, a gente comenta sobre uma passagem bíblica, né? E eu tenho usado muito livro de Salmos para esse tempo, né? A alegria de Davi, para atrair a alegria, né, e louvar o Senhor nesse tempo. Então, as crianças compartilham, cada um com seu entendimento, tem sido um tempo muito proveitoso. E também tenho estipulado um tempo de cada um com Deus, um tempo deles com Deus. Então, isso tem se tornado uma regra na minha casa. Vocês querem jogar videogame? Amém. Tem a hora do videogame, mas tem a hora de Deus. Deus é prioridade, Deus acima de todas as coisas. Então, a gente estipulou esse tempo e tem sido muito bom, muito bom. Até vou dar um testemunho rapidinho. A semana passada eu estava assistindo uma ministração sobre o Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo. E, de alguma forma, o Senhor atraiu o Rafa a assistir parte dessa ministração, a parte do meio para o final. E o Rafael, para minha surpresa, enquanto eu estava envolvida com a ministração e tal, quando eu olho para trás, o Rafael estava de joelhos. E isso mexeu comigo. Eu deixei, né, de continuar orando e eu olhei aquilo e falei, uau, Deus, o que está acontecendo ali? Eu queria saber o que estava acontecendo ali. E o Senhor estava falando para o Rafa aumentar mais meia hora desse tempo que eu tinha estipulado de devocional. E ele obedeceu imediatamente. Ele foi no escritório onde estava o roteirinho dos horários dele e aumentou mais meia hora de devocional. Então, eu falei, Senhor, obrigado, porque eu estou colhendo o fruto daquilo que o Senhor me ensinou. Ele me ensinou a regrar os horários, a fazer os devocionais, a atrair eles para a palavra do Senhor, e já brotou no coração deles a vontade de estar mais tempo com o Senhor. E isso é muito bom. E para mim foi uma vitória tão importante, porque logo depois desse tempo de devocional é o tempo do videogame, né? Então, para o Rafa,
o videogame, para quem tem filho nessa idade, sabe o quanto Fortnite os envolve, né? O Free Fire, enfim. Mas o Rafael trocou. E isso, para mim, foi muito positivo. O Rafael trocou o tempo de videogame dele por Deus. E isso, para mim, tem aumentado ainda mais as minhas orações no sentido de Deus fala com ele, Deus seja um tempo de romper na vida do Rafael. E eu creio, em nome de Jesus, que é isso que está acontecendo, né? A gente, para conseguir cuidar dessas 3 personalidades diferentes, um é mais genioso, o outro é mais sensível, emotivo, o outro está se formando, a gente ainda não descobriu esse perfil, né? Tá tendendo para o lado mais forte, né? Mais forte, mas eles têm, debaixo desse mover do Senhor, eles têm me obedecido prontamente, e isso é tão importante. Né? Isso é tão importante também agora, né, com esse processo de conversão do Davi. Agora eu tenho um parceirão aqui do meu lado que me ajuda, que às vezes quando eu vejo que as coisas estão meio impulsivas, meio forte, que é o pai que precisa assumir, ele vem, ele assume, ele chama para conversar, enfim. Então as coisas elas precisam andar debaixo dessa sabedoria do Senhor mesmo, buscar o Senhor em todo tempo. E com ele tem sido mais fácil. Com ele tem sido mais fácil, né? E a gente colhe os frutos. Glória a Deus, glória a Deus. A gente está encerrando. Eu queria fazer uma última pergunta ainda para o Davi. Davi, a gente vive um tempo desafiador. E acredito que sempre foi um grande desafio para todos os homens assumir o seu papel de fato. A gente vê isso desde Adão, a omissão de Adão, e a gente vê também a realidade de Eva falando mais do que deveria com quem não deveria ouvi-la e quem não deveria falar o coração dela, né? Então ali desde a queda original a gente percebe as áreas de dificuldade entre homem e mulher. Mas falando no aspecto homem, uma das principais falhas na realidade de muitos homens é não assumir o seu verdadeiro papel. Eu quero perguntar para você, é possível ser um homem de verdade? É possível ser um homem espiritual? É possível ser um homem santo? É possível viver em santidade? É possível ser um homem que é uma referência para os seus filhos? Você tem 3 filhos. É possível ser marido de uma só mulher? É possível viver uma vida segundo a vontade de Deus, seja no lar, seja na sociedade? É possível de fato ser um homem segundo o coração de Deus? Ou isso é apenas um alvo que não é possível ser vivido, é apenas uma referência para nos empolgar e nos inspirar, mas não é algo prático, algo real, algo verdadeiro, algo que pode ser vivido? O que você me diz em relação a isso, Davi? Não, eu digo que é possível sim, bem possível, desde que a gente entre naquela questão que eu falei de mudar a nossa vida como homem, né? Trazer esse homem para dentro de nós. Eu vivo aí, a gente como supervisor, a gente faz visita em casas, em famílias, a gente realmente percebe assim, o homem um pouco se deixando a levar por tudo aquilo que as mulheres vêm fazendo hoje, né? O crescimento das mulheres. E esse crescimento das mulheres, a gente não pode entender como ruim. É um crescimento bom, só que o homem ele não pode parar e a mulher crescer. O homem ele tem que estar nesse processo junto, ele tem que crescer junto com ela. Ele tem que trazer o Senhor para esse centro de tudo e sempre clamar e pedir a Deus tudo isso, para que ele venha a ser realmente o sacerdote da casa. Hoje nós conversamos com muitos casais com dificuldade no relacionamento, e a dificuldade maior é em relação a isso, o sacerdócio da casa. Alguns levam muito para o sacerdote, eu sou sacerdote, eu que mando mesmo, a mulher não tem direito de mandar nada. Por outro lado, o outro já é mais submisso à mulher, deixa a mulher conduzir, porque para ele está bom do jeito que está. E não é dessa forma, a gente tem que ter um meio termo. Nós temos que ser o sacerdote da nossa casa, eu preciso cuidar da minha esposa como homem. É aquilo que eu falei, eu sou o homem da casa, eu preciso trazer ela a segurança, eu preciso abraçar ela.
ela vai estar sempre orando, intercedendo por mim, me abençoando. Lá em casa eu vejo a Pri sempre orando por mim, intercedendo, pedindo para o meu ir, o meu vir todos os dias do trabalho. Esse é o papel dela. O meu papel é cuidar bem dela, é amar ela. Né? O meu trabalho, eu só vou poder mostrar esse amor na vida dela com as minhas atitudes corretas. Né? Então a gente precisa parar um pouco e pensar nisso. Aquele orgulho masculino, aquele orgulho de que, não, só eu posso, eu que mando, eu que faço. Se eu falar, ela tem que obedecer. Quantas vezes eu fui tomar alguma atitude que ela me travou, ela falou, não, Davi, não faz dessa forma, vamos fazer desse jeito. No meu ego ali, no masculino, deu vontade de olhar para ela e falar, não é assim, eu vou fazer do meu jeito, eu que mando. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo já me toca e entra no Provérbios 16, 23. Pensa, espera um pouco e ouça o que ela tem para falar. Então, eu aprendi muito com isso. E o que eu aprendi também, junto ao discipulado, tanto na época do Rafa e agora com o pastor, e uma frase que o pastor falou uma vez para mim, num discipulado, que travou aqui no meu coração e entrou no meu coração, foi que a gente estava conversando um determinado assunto e o pastor falou assim, Davi, se todo mundo lesse a Bíblia, deixava de passar muitas situações na vida que passa hoje. Então, assim, eu confesso que daquele dia, daquele momento, o Espírito Santo cravou isso no meu coração e eu passei a ter as minhas leituras na Bíblia diferente. Eu passei a ler a Bíblia de uma forma que eu entenda aquilo que Deus tem para mim e aquilo que Deus quer para mim como homem. Então, o segredo, a nossa mudança, a nossa atitude, está tudo na palavra do Senhor. Está tudo ali naquele verbo vivo, que é a palavra dele, que é a Bíblia. Se a gente pegar aquilo ali, esmiuçar ela, entender o que ela tem para a tua casa, para a tua família. A Bíblia te ensina como ser empresário, a Bíblia te ensina como ser pai, a Bíblia te ensina tudo que você quiser está ali. Basta o teu coração estar nela. Né? O teu coração tem que estar nela ali. Não somente a tua visão passar por uma simples leitura. Então a Bíblia é um verbo vivo, cada dia ela fala com você de uma forma, cada dia Deus ministra o meu coração de uma forma. Eu tenho muito para mudar ainda, eu tenho muito para fazer ainda, e é isso que eu peço a Deus, essa mudança, humildade, reconhecer sempre Deus como o único e suficiente Salvador da minha vida todos os dias. Ele conduz a minha vida, é Ele que faz, e a partir do momento que eu aceitar isso, a partir do momento que eu viver isso, eu vou estar transbordando isso para a minha família. Eu vou estar derramando isso na minha casa. Então, assim, o que eu deixo como homem, como palavra de um homem, é a gente não ter medo de ser humilde, não ter medo de chorar, não ter medo de buscar auxílio com a esposa. Isso não te faz menos homem. E você ser um cara mais agressivo, ser um cara mandão, não te faz mais homem. Né? Então, a gente tem que entender isso do Senhor. A nossa atitude nos torna tão mais homens do que as nossas iras, as nossas pensamentos de que, tipo, eu sou o homem da casa, a Bíblia fala que eu sou sacerdote, então ela deve obediência a mim, né? E não é isso, porque eu preciso amar ela. A partir do momento que eu amar ela, o resto vem tudo junto e tudo vem em consequência daquilo que eu estou vivendo. Amém? Amém, glória a Deus. Acho que eu ficaria aqui mais um bom tempo, batendo um papo com vocês, é uma bênção. Mas agora é a hora do nosso quebra-gelo, tá? Wesley, segura o microfone do Davi, por favor. Acho que vocês já aprenderam como faz na semana passada, né? Então eu quero só fazer algumas perguntas para a gente conhecê-los um pouco mais e ver como anda a sintonia aí do casal, né? As perguntas, já falei, são diferentes, tá bom? Não dá para combinar a resposta, irmãos. Então, se vocês puderem fechar os olhos, então você aponta, né, a resposta, se é você ou se é ele ou ela, tá bom? Não vale espiar, hein? Vamos lá. Quem é o mais criativo? Oh, que boa dica, irmãos.
criatividade, modo ativar nessa semana em especial, que é a Semana dos Namorados. Amém? Glória a Deus. Quem tem a risada mais engraçada? Acho que eles se acham engraçados, irmãos. Os dois. Uhum. Quem é o mais pontual? Quem geralmente pede perdão primeiro? Davi. Quem demora mais para responder o WhatsApp? Olha, unânime. Quem brinca mais com os meninos? Isso aí. Quem acorda mais cedo de vocês dois? Davi? Davi acorda antes, bem cedinho. Quem é o mais esquecido? Acharam que ambos são esquecidos. Quem é o mais econômico? Quase lá. Um achou que era o outro, entendeu? Eles já estão juntos nessa parceria, né? Glória a Deus, de economizar. Quem é o mais festeiro? Unânime a resposta. Deixa eu ver, tem mais perguntinhas aqui. Eu tenho uma pergunta pessoal. Quem gosta mais de café? Olha, eu fiquei curiosa, porque eu gosto de tomar café nessa casa aí. E quem se aproximou primeiro? Quem despertou interesse lá no início da caminhada? Que legal, que bom. Eram essas as perguntas que eu preparei para vocês. E eu sempre lembro, essa semana eu estava lembrando que se nós colocarmos em prática aquilo que nós temos conversado nesses TADéis, tanto na sua vida pessoal, no seu casamento, no seu namoro, se você ainda não namora, aquilo que nós conversamos nessa noite é muito especial. Existem também aquelas pessoas que estão separadas. Nosso desejo é criar uma maneira preventiva de abençoar a sua vida e você aprender, com os nossos erros, com os nossos acertos. Por isso nós conversamos a respeito de relacionamento e o nosso desejo é que Deus possa abençoar você, a sua casa, em nome de Jesus. E eu lembro de novo, essa é a semana do Dia dos Namorados. Não se esqueçam. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, queridos. Nós queremos orar, encerrar a nossa programação, nossa transmissão de hoje. Muito obrigado pela sua presença, sua participação conosco também. Eu quero pedir que, se você de algum modo foi abençoado através dessa ministração, dessa entrevista, que você possa comentar, seja no Facebook, seja no YouTube, e também possa indicar e possa encaminhar essa mensagem, essa ministração para todas as pessoas que você deseja que também sejam abençoadas assim como você foi. Nós queremos orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, Pai, para que, do mesmo modo que o Senhor abençoou tanto a relação do Davi com a Priscila, e tem abençoado tanto essa casa, tem feito essa casa como um referencial do Senhor para essa geração, e tem abençoado inúmeras pessoas através deles, que o Senhor também possa abençoar a vida de cada um que está nos escutando, que está atentamente ouvindo essa ministração. Eu clamo, Senhor Deus, que o milagre do Senhor se manifeste em cada uma dessas casas, em cada um desses casamentos, Pai, no nome de Jesus, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, reconciliação, restauração em muitos casais, em muitos relacionamentos, agora em nome de Jesus. Eu clamo milagres de conversão, de salvação, Pai, assim como aconteceu na vida do Davi, que nós ouvimos aqui nessa noite, que aconteça também nessas famílias, em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor Deus, que o jugo desigual seja mudado, quebrado, mudado e transformado em um jugo de iguais, Pai. Que seja, Senhor Deus, um casamento e uma família bendita no Senhor, Pai. Eu clamo, Senhor Deus, que haja um crescimento, Pai, sobrenatural do Senhor, assim como foi mencionado aqui, ministrado aqui na vida de cada homem, para que eles possam, Senhor Deus, viver no centro da Tua vontade.
e que cada homem que nos escuta agora, Senhor Deus, se torne um homem segundo o teu coração, um homem de verdade, um homem com excelência, um homem, Senhor Deus, que vive os teus princípios, Pai, no nome de Jesus, que ama a sua esposa, que educa os seus filhos, Pai, diante dos valores do Senhor. Pai, nós abençoamos as famílias agora, abençoamos cada um dos que estão nos ouvindo, Pai, no nome de Jesus. Cumpra o teu propósito nos relacionamentos, Pai, de cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que nos escutam nessa hora. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus abençoe a sua vida e continue com as nossas programações também. Nós continuamos com as nossas transmissões, culto online, Tadel online, células. Seja abençoado através de cada uma de nossas transmissões, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.